Olá, tudo bem? Sou a Patrícia, sou quiropraxista, sou a CEO da Quiropraxia Caxias. Tenho mais de 20 anos de experiência tratando pessoas com diversas situações. Mas o que hoje vem sendo muito comum nas nossas clínicas, tanto em Porto Alegre quanto em Caxias, é a escoliose nos adolescentes. Então hoje a gente vai falar sobre isso, nós vamos falar sobre escoliose e eu vou explicar um pouquinho e demonstrar numa paciente algumas coisas que você pode olhar no seu filho, no seu irmão e que vai fazer com que ele tenha um diagnóstico precoce, que ele tenha uma assistência, um tratamento durante esse período. Mas antes disso, olha só, para que mais e mais pessoas possam fazer parte e que esse vídeo chegue para mais pessoas, eu preciso que você dê um like aqui embaixo para o YouTube entender que esse vídeo é legal, que esse vídeo traz conteúdo que realmente acrescenta na vida das pessoas. E quero que você se inscreva no meu canal, que você toque o sininho que tem aqui embaixo do ladinho, junto com a opção todas, tá bom? Então, o que é a escoliose? A tão falada escoliose. A escoliose é um desvio da nossa coluna e ele pode ser lateral ou ele pode ser no próprio eixo, porque quando ele é para frente ou para trás tem um outro nome, tá bom? Aí a gente fala em hipercifose e hiperlordose, mas aí é um assunto para um outro vídeo. Mas as escolioses, então, elas são laterais ou rotacionais. A escoliose, ela pode ser, então, ou bidimensional ou tridimensional quando entra a rotação dos corpos. Que aí é quando a gente vê o paciente tem um ombrinho mais para frente que o outro e não só o desequilíbrio lateral. Independente do tipo de escoliose, ela precisa ser tratada. E a melhor fase para tratar a escoliose é a adolescência. É na adolescência que a gente consegue os melhores resultados, é onde a gente consegue que o paciente evolua no tratamento muito rápido e a gente tem resultados brilhantes com as escolioses sendo tratadas na fase certa, que é na fase da infância e da adolescência, ou seja, durante o crescimento. Quando fecha as epífises ósseas, quando fecha o crescimento, a gente ainda consegue melhorar a condição biomecânica desse paciente, mas os ângulos da escoliose, eles ficam muito mais difíceis de serem reduzidos. A gente tem sim alguns casos aqui na clínica de pacientes que são adultos e que reduziram 7, 10, 12 graus. Teve uma paciente que reduziu 14 graus de escoliose na fase adulta, mas isso não é o que acontece sempre. Isso é uma sorte de um tratamento que foi bem executado, de um tratamento que o paciente participou muito, se dedicou muito e deu certo, né? Mas não é a regra. A regra é que o paciente vai evoluir bem enquanto ele estiver em fase de crescimento. Então, é a fase mais importante de tratar as escolioses. E qual é o problema, né, de ter uma escoliose? Por que eu não posso conviver assim? Nem me importo de ter um quadril mais elevado que o outro, de uma costelinha ser mais para fora do que a outra, ou de um ombro ser mais alto ou mais para frente que o outro, ou ter uma inclinação da cabeça ou uma rotação da cabeça. Se não me incomoda, por que eu não posso viver assim? Porque a nossa coluna, ela tem movimentos adequados em facetas articulares. Por exemplo, vamos fazer assim, vamos fazer de conta que tem uma conchinha e uma outra pecinha que se encaixa nessa conchinha, tá? Se o movimento dessa conchinha foi feito para fazer isso e isso, se essa conchinha ela estiver assim, esse movimento e esse não vão acontecer mais de uma forma natural, suave. E isso vai começar a causar atrito nessa articulação e essa articulação, além de degenerar precocemente, de envelhecer
sua vértebra precocemente, vai te trazer dores e desconfortos e adaptações. E muitas adaptações, elas são criadas para que o nosso corpo tente funcionar da melhor maneira nesse período onde não está sendo tratado. Então, fique alerta aos sinais da escoliose, que são esses que eu falei. Uma pelve mais alta, um ombro mais alto, uma costelinha mais para frente, mais para trás. Quando tu deita, aqui o peito fica um lado mais alto que o outro. Ai, quando eu me encosto na parede, um ombro encosta, o outro não. Então, fique atento aos sinais, inclinação da cabeça, né? Então, olhe suas crianças na praia, olhem suas crianças antes do banho, porque o tratamento precoce, ele é decisivo para que a vida adulta desses adolescentes seja muito mais fácil, tá bom? Eu quero mostrar para vocês agora o caso de uma adolescente que tem escoliose. Essa menina, ela tem 13 anos e ela é acompanhada por nós há bastante tempo já. Primeiro aqui, primeiro nesse aqui. Então, ela é acompanhada por nós há bastante tempo e ela teve uma evolução muito boa. A gente reduziu 21 graus de escoliose dessa menina, tá? Então, mas mesmo assim, ela ainda tem algumas questões e eu vou mostrar isso pra vocês, tá bom? Vamos tirar isso daqui. Então, olha só. Eu vou mostrar primeiro a pisada dela e vou explicar algumas coisas da pisada dela que interferem na postura dela como um todo. Então, aqui, se a gente colocar aqui atrás, você já vai conseguir perceber que um joelho dela vira mais para dentro, ou seja, roda interno, do que o outro. E que a curvinha de um joelho é maior do que a outra. Olha aqui, ó, a curvinha aqui e a curvinha aqui. Olha a diferença de um lado e do outro. Isso é porque ela tem uma perna curta verdadeira. Ela nasceu com uma perninha menor. E isso faz algumas compensações. Além de ter trazido para ela essa questão da escoliose, que hoje ela já está bem melhor. Ela descobriu a escoliose com 9 anos. E dos 9 aos 10 ela reduziu 20 graus. Hoje o que ela tem, a gente nem chama mais de escoliose, a gente chama de desvio lateral, porque ela já tem menos de 10 graus, né, do ângulo de Cobb. E aqui é o pezinho dela. Se você olhar, esse lugar aqui, a luz fica menos acesa. Isso quer dizer o quê? Que ela toca muito menos, ela descarrega muito menos peso nesse lugar aqui. E olha aqui na frente, ó, os dedões do pé dela. Olha a quantidade de carga que ela coloca ali. E isso tá errado, e isso tá errado. Então, a gente começa usando uma palmilha que equilibra essa pisada, equilibra esse erro de descarga de peso, né? E ela usa a palmilha também para corrigir essa questão da perna curta e também essa questão dos tornozelos valgos, enfim, né? Outras coisas bem importantes aqui que a gente vê nessa paciente, que você vai olhar comigo aqui, olha só como é a escápula dela de um lado e do outro. Consegue perceber que a escápula dela aqui é muito mais alada, é muito mais aberta do que a outra? Consegue perceber isso? Isso é um dos sinais também que a paciente tem escoliose, a gente tem essa desarmonia. E olha só aqui, o glúteo, olha a diferença de tamanho de um glúteo e do outro e da linha lútea também. Agora aqui o short dela ficou desalinhado, né? Mas olha só, vou arrumar aqui. Se você olhar, olha como o short fica bem mais elevado do lado direito, desse lado de cá, e bem menos desse. A pelve dela tem uma inclinação assim. E os ombros tem outra inclinação. Então, ela tem uma escoliose combinada e compensada, associado a outras retificações que ela tem também, né? Olha só como o ombro é anterior, como ele é mais baixo, né, do que esse. Essa questão da escápula é bem evidente, né? A curvatura aqui desse lado é maior do que desse. Olha, observa que a cintura dela é mais côncava do lado direito. A posição dos braços também
se coloca diferente, e quando a gente olha ela no perfil, a gente vê que ela tem uma retificação absurda da cervical, né? Isso é um mecanismo de compensação. Ela perdeu a curvatura da lordose cervical. E ela é uma menina que já está em tratamento há bastante tempo, então ela já está muito, muito melhor do que ela chegou pra gente. E hoje ela tem uma condição funcional do corpo dela, né? Então, o que é o mais importante é que o paciente, ele tenha esse diagnóstico precoce, que ele tenha essa velocidade no diagnóstico, para que aí sim, com todos esses argumentos, com todos esses dados, com todas essas avaliações que a gente tem, a gente possa organizar a postura, né, desse paciente. Essa menina, então, hoje ela, além da quiropraxia, ela usa uma palmilha de correção para corrigir essa báscula da pelve, porque afinal a coluna ela tá em cima de uma base, e se essa base está assim, ela não vai se sustentar alinhada. Então, como ela nasceu com uma perninha menor, a gente precisa compensar isso. Então, ela usa uma palmilha que alinha isso, distribui a carga da pisada dela. Ela faz quiropraxia com uma frequência determinada, e mais, em função de toda essa compensação que ela tem nessa região mais alta, a gente trabalha também a ATM dela, que é essa articulação aqui da boca, que tem total relação com a nossa postura, com a nossa percepção de espaço, com equilíbrio, enfim, a nossa mordida, ela interfere em várias questões. A Valentina tem uma inclinação de cabeça. Quando a gente foi avaliar, né, ela tinha um desgaste também num disco da TM, então uma coisa vai levando a outra, uma coisa vai levando a outra. E se a gente não abordar esse paciente como um todo, a gente não vai ter esse resultado lindo que a gente teve com ela. Se ela não tivesse tratado no momento correto, hoje, provavelmente, com 13 anos, ela estaria operando a coluna, fixando as vértebras com uma haste metálica deste tamanho. Então, é bem, bem importante que pais olhem para os seus filhos. Prestem atenção quando eles vão tomar banho, quando eles estão na escola, quando eles sentam, peçam para usar a mochila dos dois lados. Olhem para os seus filhos, olhem para os joelhos dele, olhem para o pezinho. Às vezes o pezinho é gordinho, caidinho. Gente, tá errado. O pé tem que ser forte, não pode ser muito cavo, mas ele tem que ter a curvinha. Então, assim, prestem atenção nas suas crianças, porque se vocês olharem para isso agora, enquanto eles são crianças, enquanto eles são adolescentes, enquanto eles estão em fase de crescimento, a gente vai ter resultado muito, muito bom lá na frente, no tratamento da escoliose, tá bom? Então, esse era o recado que eu tinha para você. Eu espero que eu possa ter te encorajado a tomar uma atitude e parar o que você está fazendo e ir lá e olhar o seu filho. Espero que eu consiga realmente ter explicado para você e como é importante a gente olhar para nossas crianças para que as escolioses elas sejam tratadas no momento certo, tá bom? E nada disso faz sentido se você não curtir aqui esse vídeo, porque senão mais pessoas não vão assisti-lo. E compartilha com a sua vizinha, com o seu amigo, com a sua irmã, com a sua tia que tem criança, que precisa ver isso, com a prof da escola, porque muitas vezes as crianças vêm recomendadas pela professora. Então, compartilhem esse vídeo para que mais e mais pessoas possam assistir, possam prevenir consequências lá na frente. Um grande abraço, se inscrevam no meu canal e até o próximo vídeo.